ambiente de segurança. Aqui é um ambiente onde nós vamos poder passear tranquilamente, que todo espírito de vício caia por terra. Aqui nós vamos ter jovens cheios da tua presença, jovens, ó Deus, cheios do avivamento do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Juliano. Glória a Deus. Vamos assentar, queridos. Sabemos que a solução para a nossa cidade é a presença do nosso Senhor Jesus, amém? A palavra de Deus diz que quando nós clamamos, Ele responde. Quando nós buscamos, nós encontramos. Quando nós batemos, a porta se abre. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, obrigado, Vitinho. O Senhor está nesse lugar, amém? O Senhor está nesse lugar. E eu tenho certeza que essa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Abra comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, segundo Reis, capítulo 4, para nós estarmos meditando aí na palavra do Senhor. Eu não sei se você tem o hábito de anotar, mas eu queria te convidar, você ter o hábito de anotar, escrever algumas coisas. Eu acho tão importante, sabe, queridos? E até um tempo atrás eu me gabava da minha memória, e eu não anotava nada, e eu falava assim, minha memória é muito boa. E depois eu descobri que uma caneta e um papel é melhor do que a minha memória. Eu descobri que o papel e a caneta é melhor do que o meu cérebro. E quando eu abro a minha Bíblia, se você um dia tiver a oportunidade de pegar minha Bíblia, você vai ver que ela é toda anotada. E aqui eu escrevo, tantos segredos, eu falo que é segredos de Deus. Eu sempre, hoje não deu para mim escrever, para ganhar tempo, mas um dia o William virou para mim e falou assim, que eu sempre tenho cadernos, eu chamo meus cadernos de quê, pessoal? Notebook, é meu notebook. E aí o William falou assim para mim, Eltinho, eu te dou R$1.000 por cada caderno desse. Eu falei assim, William, esses cadernos não têm preço. Esses cadernos não têm preço, porque aqui tem tantos segredos que Deus revelou ao meu coração, que se você falar que vai me dar 1 milhão, eu não abro mão desses cadernos, porque o Senhor falou tanto ao meu coração. Em Reis capítulo 4, lá no verso 8, Reis 4, a partir do verso 8, se vocês puderem ler comigo, ou acompanhar aqui comigo, diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, e uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ela preparava algo para comer. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Algumas versões falam assim: sempre que esse homem passa, eu sei que esse homem é um homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolos no andar superior, colocar nele uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. Verso 11. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto, se deitou e mandou o seu servo Geazi perguntar à sunamita. E ele a chamou, e quando esta veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Que quer que eu interceda em seu favor ao rei, ao comandante dos exércitos? E ela respondeu: estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Olha só que interessante. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e o seu marido é idoso.
Então Eliseu mandou chamá-la, e Geazi a chamou. Ela veio até a porta, e ele disse: por volta dessa época, no ano em que vem, você estará com um filho nos braços, dentro de 1 ano. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Verso 17: como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz um filho. 18: o menino cresceu, e certo dia foi se encontrar com seu pai, e este estava com o ceifeiro. Verso 19: de repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a seu servo: leve-o para a mãe dele. Verso 20: o servo pegou, levou a sua mãe, o menino ficou no seu colo até o meio-dia e morreu. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Que essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração. Tira de nós, Senhor, toda angústia, toda preocupação, mas que o Senhor fale nessa noite, que o Senhor não se cale, e que essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, esse texto é um texto autoexplicativo. A Bíblia fala que havia uma mulher, uma sunamita, e a Bíblia fala que um certo homem de Deus, chamado Eliseu, toda vez passava por aquela cidade, aquela mulher olhava para ele e falava: esse é um homem de Deus. É tão interessante, pessoal, porque a Bíblia não fala que ele estava adorando, a Bíblia não fala que ele passava pregando, ele não passava anunciando, gritando. Esse homem simplesmente passava, e aquela mulher olhava para ele e falava assim: esse homem tem algo diferente. Queridos, deixa eu te falar algo aqui para vocês, e você que está em casa. Nós temos algo diferente dentro de nós. Sabe, a nossa vida, o Espírito Santo, ele faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Eu não sei você, mas as pessoas precisam olhar para mim e para você e falar: você é diferente. Tem algo diferente dentro de você. Eu lembro quando eu fazia aula de teatro. Eu fazia aula de teatro aqui na UFO, e eu lembro que eu fui fazer aula de teatro, e eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer aula de teatro, mas na aula de teatro da Daiane, eu não aconselho ninguém a fazer, porque assim, tudo que você pensar de algo, eu não sei se a palavra é esquisita, né, Daiane, mas ali, infelizmente, uma das áreas mais deturpadas, né, é o meio artístico. Infelizmente, é muito ruim, assim, aquele ambiente. E eu lembro que eu fui fazer aula de teatro, e eu lembro que ali na aula de teatro e tal, eu propus algo na minha vida. Eu falei assim: olha, eu quero fazer diferença no meio deles. E eu falei assim: a primeira coisa, eu vou tirar o evangeliquez dos meus lábios. Ah, pastor, o que é o evangeliquez? Eu vou tirar tá amarrado, misericórdia, e eu vou me policiar. E eu lembro que tinha alguns exercícios, e o professor falava assim: você olha bem para mim, você vai falar isso naquele lugar e tal. Eu falei assim: olha, professor, eu não vou fazer isso. Ele falou assim: mas e o dia que você precisar? Eu falei assim: eu não vou precisar, porque o teatro que eu faço, eu não uso esse linguajar, pode ficar despreocupado. E ele olhou para mim e falou assim: você é uma pessoa travada. Eu falei: eu não sou uma pessoa travada. Bom, e um dia eu estava lá, né, nós estávamos ali mais ou menos 35 pessoas, inclusive tinha até algumas pessoas que vocês conhecem da mídia, que fazia teatro junto, que faz muita propaganda, né, de alguns jogos da sorte, que fazia teatro junto comigo. E aí de repente ele olhou para mim, e tinha uma moça. Eu estava fazendo ali aula de teatro, ela me olhava, eu falava: gente, o que está acontecendo? Toda hora ela olhava, e nós ali fazendo aula de teatro, ela olhou e falou assim: ah, já sei, eu te conheço. E eu caladinho, né, falei assim: de onde? Ela falou assim: você é o pastor Eltim lá da El Shaddai. Falei assim: já me descobriram aqui, né? Ela falou assim: domingo eu fui no culto e eu vi você pregando lá. Aí o professor, mas a professora levantou e falou assim: eu falei para minha esposa que
tinha algo diferente na sua vida. Eu falei assim, olha, e naquele dia eu tive a oportunidade de falar, o que faz diferença na minha vida é a presença do Espírito Santo, amém? Sabe, a presença do Espírito Santo dentro da sua vida e da minha vida. Tem um homem chamado Sansão, que ele não valorizou a presença do Espírito Santo. A Bíblia fala assim, olha, ele fala assim, ó, se você se cortar os meus cabelos, eu tornarei um homem comum. Sabe, queridos, quem tem o Espírito Santo não é uma pessoa comum. Sabe, quem tem o Espírito de Deus não é uma pessoa comum, amém? E a Bíblia fala que esse homem passava e a mulher via que tinha algo diferente na vida dele. Eu lembro um dia, né, eu chamei o Dudu era adolescente, como muitos aqui, o Dudu tinha 15 anos, e eu fui pregar numa reunião de professores, e eu falei, Dudu, vamos lá comigo. E quando nós entramos ali no corredor, né, tinha uma pessoa tocando, estava tocando um violão ali, cantando algumas músicas sertanejas, e aquele jovem que estava cantando, né, estava assim, e aí eu e Dudu entrando, né, naquele corredor, e ele cantando, né, na maior empolgação, você pode provar, tá. E eu e Dudu entrando ali no corredor, e ele cantando. Quando eu cheguei assim no corredor, assim, que eu dei de cara com ele estava assim, você pode provar, ele, poderoso Deus. Eu olhei para ele e falei assim, irmão, queridos, parece que ele desabou, né? Sabe aquele anjo, ele não caiu do céu, ele caiu de cara no chão, né? O anjo que caiu de cara no chão. Eu olhei aquilo, né? E o Dudu começou a rir. Falou assim, uai, Eltinho, o que aconteceu? Eu falei assim, não, larga para lá. Mas, sabe, aquilo que nos identifica, pessoal, aquilo que nos identifica. Então esse homem passava, e essa mulher olhava e falava assim, esse é um homem de Deus. Agora eu coloquei o título da palavra aqui hoje. Olha só, coloca o título da palavra para mim, Diego. O que fazer quando as promessas morrer? A Bíblia fala que aquela mulher tinha uma promessa de ter um filho. Ela não podia ter filho. Aquele homem passou um dia e perguntou, o que eu posso fazer na vida dessa mulher? Ela falou, eu não tenho filho. Ele olhou para ela e falou assim, daqui 1 ano, você estará com o seu filho nos braços. Mas um dia, queridos, a promessa dela morreu no coração. E eu quero perguntar para vocês, quantas promessas já morreram dentro da nossa casa? Quantas promessas morreram dentro do meu coração e dentro do seu coração? Deixa eu falar algo para vocês, o tempo não pode invalidar as promessas de Deus. A Bíblia fala que esse homem passava. O que é passar? É viver simplesmente algum tempo a promessa de Deus. Fala que esse profeta, ele passava de vez em quando na vida dela. E eu coloquei algumas coisas aqui para nós meditarmos, né? O que fazer quando as promessas morrerem na nossa vida? Eliseu significa solução. Quantos querem viver a solução de Deus nesses dias, querido? A solução de Deus. Talvez você chegou aqui hoje pensando, qual será a solução? Porque Eliseu é a solução. E a Bíblia fala que ele passava de vez em quando, né? Ele passava na casa dela. Sabe, queridos, às vezes tem algumas coisas que passam na nossa casa de vez em quando. Então, aqui fala, né? O que passava, né? A unção somente passava naquela casa. O milagre somente passava naquela casa. A cura somente passava. Queridos, há uma diferença entre permanecer e passar, amém? Eu falo para Deus, eu não quero simplesmente que passe algumas coisas. Eu quero viver e que as coisas de Deus permaneçam na minha vida, amém? Eu quero que o milagre permaneça, eu quero que a unção permaneça, que a prosperidade permaneça, que o livramento permaneça, que as boas novas permaneçam. A Bíblia fala então que Eliseu passava, e tem coisas que só passa de vez em quando, mas o que Deus tem para mim e para você, tem que ser coisas que permaneçam na nossa vida. Queridos, eu não quero viver somente a provisão de vez em quando, eu não quero viver milagres só de vez em quando, mas eu quero que isso permaneça na minha história.
Eu quero que isso permaneça na minha vida. Eu não quero apenas contar as histórias dos outros, mas eu quero viver a história. Eu não quero simplesmente a unção na vida do meu irmão, mas eu quero ter a unção na minha vida. Eu não quero simplesmente contar a história do outro, mas eu preciso ser o protagonista da minha história. Falar: Deus, eu não quero mais que seja apenas um conto de carochinha. Olha, eu tenho algo para contar que aconteceu na vida da Maria, do Pedro, mas quando você chega e fala assim: eu quero contar a minha história, Deus fez isso na minha vida. Sabe quando você olha e fala: olha, a unção não passou. O que é unção, pastor? A unção é a capacidade que Deus te dá para fazer algo a unção, ela te capacita a fazer algo que aos olhos humanos não seria o que? Viável. A unção, ela te fortalece, a unção, ela te capacita, a unção te leva a fazer coisas que aos olhos humanos não seria possível. Então quando nós falamos de unção, então a unção ela faz isso. Então aqui fala que ele passava, mas há uma diferença entre passar e permanecer. Coloca o próximo para mim. Coloca o próximo slide, fazendo um favor, Diego. A diferença entre passagem e moradia. Eu coloquei aqui só para nós meditarmos. Qual que é a diferença, né? A passagem é, olha só, de vez em quando, quem aqui trabalha com vendas? Deixa eu ver quem trabalha com vendas aqui. Ninguém trabalha, só você. Tem mais ninguém que trabalha com vendas não, pessoal? A Rose também trabalha. Olha, só de vez em quando eu tenho uma venda boa, não, pessoal? Tem que ser algo natural na minha vida, amém? Então, olha só, há uma diferença entre passar e permanecer. Quer ver outra coisa aqui? Notícia boa. Queridos, tantas notícias ruins bate a nossa porta, ou não? Aqui sobre a nossa cidade, quantas notícias ruins nós ouvimos essa semana? Um monte. Queridos, se nós formos olhar e andar por aquilo que nós escutamos, nós não saímos de casa. Não saímos de casa. Mas nós caminhamos não por aquilo que nós ouvimos, mas nós caminhamos por aquilo que nós cremos. Eu lembro um dia, eu estava num congresso e tinha um pastor, e aí alguém chegou para essa pastora e falou: pastora, como que você ainda prega no meio dessa circunstância que você vive? Ela falou assim: eu prego não aquilo que eu vivo, mas eu prego aquilo que eu creio. Sabe, querido, se nós formos pregar aquilo que nós estamos passando, dá tristeza, tem dia, mas nós pregamos aquilo que nós cremos, amém? Olha, eu falei daquilo que eu creio. Então o que acontece aqui? Essa mulher, né? Então há uma diferença. Aqui a solução só passava de vez em quando, mas ela tem que permanecer na nossa vida, amém? E nós vamos ver algumas coisas para que isso permaneça na sua vida e na minha vida. Olha só, coloca o próximo para mim, a diferença entre passagem, né? E aqui eu fico vendo, não é subiu, eu escrevi errado para Ana Laura, ela subiu, né? Ela subiu, eu que escrevi errado, viu, Ana Laura? E a Ana Laura ainda pergunta para mim, fala assim: pastor, é isso mesmo? Sem eu ler, eu falo: é isso mesmo, Ana Laura, eu que escrevi errado. Mas aqui, aprenda a criar espaço. Queridos, o que é criar espaço? Criar situações. Eu gosto muito, né, da história de um homem chamado Zaqueu, lá no livro de Lucas, capítulo 19, conta a história de um homem de pequena estatura. Ele ouviu falar de Jesus, e a Bíblia fala que ele simplesmente queria ver quem era esse homem. Então esse homem, ele cria uma situação. Sabe, queridos, toda vez que alguém faz algo extraordinário, o Senhor sempre responde. E a Bíblia fala que esse homem subiu numa árvore, Jesus estava passando, e de repente no meio daquela multidão, Jesus para, e ele olha para cima e fala assim: Zaqueu, desce. E a pergunta é: quem contou para Jesus o nome daquele homem? Jesus, como que Jesus sabia o nome daquele homem? Jesus para, olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce, porque hoje
eu vou ficar na sua casa. Queridos, ali Jericó era uma cidade que tinha muitos religiosos, mas Jesus escolheu ir para a casa de um pecador. Mas aquele homem, para chamar a atenção de Jesus, ele fez algo extraordinário. E toda vez que alguém faz algo extraordinário, chama a atenção de Jesus, cria um espaço para ele agir. E nós, nesses dias, que nós precisamos criar espaço para que o Senhor venha e venha agir na sua vida e na minha vida. E de repente Jesus olha e fala assim, eu vou parafrasear, né? E do meu jeito de entender, Jesus olhou para Zaqueu e falou assim, parabéns, Zaqueu, por você ter subido, mas agora você precisa descer. Foi legal você ter subido, mas desce, porque eu vou lá para sua casa. Eu creio que Zaqueu, na hora que estava descendo, a Bíblia fala que ele hospedou Jesus na casa dele, e a Bíblia fala que ele disse assim, eu restituo 4 vezes mais quem eu tenho roubado. Eu creio que no outro dia, quando ele passava ali entre os religiosos daquela época, ele falava assim, ele dormiu lá em casa. Eles perguntavam assim, mas quem dormiu lá na sua casa? Assim, ele dormiu lá em casa. Ele dormiu lá em casa ontem. Ele ficou lá em casa. Querido, se você quer conhecer alguém, é você passar um dia com a pessoa. Se você quer conhecer alguém, é você se assentar à mesa com essa pessoa. Você conhece a pessoa. E a melhor coisa é quando você senta à mesa, né? E você escuta o que a pessoa tem para dizer. Eu estava vendo o Juliano, mas a Fernanda falar dos meninos do Atoto, né, Juliano? E o Juliano falou que foi lá, fez aquele banquete, né, Juliano? E a Fernanda, aposto que tinha pamonha, Fernanda. Tinha pamonha. E preparou tal, aqueles meninos da Uganda. E de repente eles comeram pão. Um pão. Sabe, mas com um pouquinho de suco, né? Eles já ficaram lá em casa, eu sei. Eu preparei, né, tal. E de repente eles pegaram só um pãozinho, um suco. Aquelas crianças, você olha e fala assim, vou preparar um banquete. Mas se você quer conhecer alguém, pessoal, o princípio da mesa. Quando você traz alguém para a mesa, você descobre quem é aquela pessoa. E a melhor coisa é quando você senta à mesa e você pode abrir o seu coração, pessoal. A melhor coisa, eu fico pensando, né? Talvez um dos princípios da mesa que eu mais vejo na Bíblia é Lázaro. Lázaro ouviu coisas que Mateus, que Judas não ouviu, pessoal. Porque Lázaro era amigo, e amigo escuta aquilo que os outros não escutam. Tem coisas que você não conta para discípulo, mas você conta simplesmente para amigo. Então o princípio da mesa, Lázaro ali, sentado à mesa, ele ouviu tanta coisa, que os outros discípulos não ouviram. Mas por que Lázaro não foi chamado para ser discípulo? Já perceberam isso? Tem coisas que Jesus fez para as multidões. Quando ele queria discipular, ele discipulava 12. Mas quando ele queria abrir o coração, ele abria apenas para 3. Pedro, Tiago e João. Mas ele tinha um amigo em particular que ele sentava na mesa. Ele saía da cidade distante, ia até a cidade chamada Betânia, sentava à mesa. Ele gostava de sentar naquele lugar e ouvia. Eu fico pensando, né, o que será que Lázaro ouvia naquela mesa? Provavelmente, se eu não me engano, tem mais ou menos 84 passagens que fala sobre se assentar à mesa. Unge minha cabeça e prepara uma mesa perante os meus adversários. O princípio da mesa, amém? O ministério de Jesus termina onde, pessoal? Assentado à mesa. Porque na mesa você conta coisas. Eu não sei se vocês perderam o princípio da mesa. Sabe, pelo menos uma vez por semana, sentar à mesa com os pais, sentar à mesa ali com os avós,
Quantos aqui gostam de ir na casa dos avós, querido? Só fazer uma pergunta aqui. Quando você vai na casa dos avós, o que eles gostam de mostrar para nós? Vamos lá. Vamos lá, gente. Álbum de quê? De fotografia. Ou não? Essa semana a Bruna foi levar o Dom na casa da avó dela. Ela começou a mandar umas fotos. Olha essa foto, olha essa foto. Quem que conhece aquela foto de binóculo? Deixa eu ver. Você é velho, Ronaldinho. Aquela foto que você tem que olhar aqui, ó. Aquela foto, não é? E todo mundo tem uma foto aonde? Na exposição. Ou uma foto aonde? No bosque. Tem a foto do bosque, não tem? Você olha porque fotografia, pessoal. Então aqui, aprenda a criar espaço. Coloca agora o próximo para mim, fazendo um favor. Ela o que? Voltou. Desculpa, é o outro versículo. Volta no anterior, fazendo um favor. Como que essa mulher, né? Ela subiu. Coloca para mim o versículo 21. A Bíblia fala que o filho havia morrido. E fala assim: ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama e saiu e fechou a porta. Pessoal, se essa mulher tivesse falado que o filho dela tinha morrido, quando ela tivesse voltado, o que ia acontecer? Ele já estava enterrado. Mas a Bíblia fala que ela subiu. E quantas pessoas, quando estão passando por dificuldade, em vez de subir para o lugar secreto, desce, começa a cavar mais cova. Eu coloquei aqui para nós meditarmos, né? Só pegar aqui. Desculpa, pessoal, só um minutinho. Então, em vez dela ficar apavorada, desesperada, com medo, né? Ela pega, e o que ela faz? Ela sobe para o lugar secreto. A Bíblia fala que ela subiu, fechou a porta. O que é fechar a porta, pessoal? Isso fala do lugar de intimidade. Então, o lugar de intimidade, ela sobe, ela vai para a presença do Senhor. E a minha pergunta é: quando você está enfrentando luta, dificuldade, o que você faz? Você entra em desespero, você fica angustiado, ou você sobe para a presença de Deus? Aqui, quando o sonho dela aparentemente estava morto, em vez dela entrar em desespero, ela subiu. A Bíblia fala que ela entrou para a presença do Senhor, amém? Segunda coisa que eu coloquei, coloca o próximo para mim, o próximo slide, fazendo um favor. Versículo 22, ela fala assim, ó. Versículo 22, ela fala assim: e ela disse ao seu marido que iria ao homem de Deus, e ela o que? Voltaria. Tem hora, pessoal, que nós temos que voltar. Tem hora que nós temos que parar e perguntar: Senhor, será que eu não tenho que voltar onde tudo começou? Sabe quando fala lá em Apocalipse, lembra de onde caístes? Lembra? Sabe, volta. Sabe, pessoal, tem hora que nós temos que parar e voltar. E de repente nós não temos a humildade de recomeçar. Esses dias eu estava orando, falei: Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, aonde tudo começou. Queridos, quando você começa, você não olha para o irmão, você não olha para a irmã, você não olha para o defeito das pessoas. Você acha que... Então seus olhos é simplesmente para o Senhor. Por isso que Apocalipse fala: Senhora, lembra de onde caíste. Lembra. Sabe, você voltar e falar: Senhor, eu quero aquele amor simples, aquele amor puro, aquele evangelho simples, onde as pessoas falavam algo que não te machucava. Você simplesmente olha para o Senhor e fala: Senhor, eu confio em Ti, eu confio na Sua palavra, eu quero voltar aonde tudo começou. Sabe aquela fé simples, pessoal, que você fala do amor de Deus? Eu gosto muito de contar isso, pessoal. Eu lembro que eu tinha pouco tempo de igreja, e um dia o pastor Carlinhos falou assim: hoje não vai ter como fazer o programa de rádio. Eu falei assim: se quiser eu faço. Queridos, se vocês, graças a Deus que naquela época eu não tinha celular para gravar, porque senão eu tinha virado meme no Brasil inteiro. Mas tinha cada coisa que eu falava, tem hora que eu olho e falo assim: eu não falei isso não.
Mas eu falo assim, Deus teve misericórdia. Eu olhava e falava assim, não, Deus teve misericórdia. Eu olhava e falava assim, Deus, que o Senhor faça a obra do Senhor, amém? Outra coisa que ela faz, ela voltou. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. No versículo 24, não te detenhas no meio do caminho. Olha só, versículo 24, ela fala assim, ó. Ele diz, vamos caminhar, eu não vou para conversar com quem vai esfriar a minha fé. Não, isso aqui não é o versículo não, vamos lá, versículo 24, isso aqui foi eu que escrevi aqui. Versículo 24, vamos lá. Versículo 24 diz assim: então fez ela baldoar junto o jumento e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Ela não parou no meio do caminho, pessoal. Deixa eu falar uma coisa para vocês, no meio da sua caminhada cristã, não pare. Cuidado com as distrações. Tem muitas distrações. Aquela mulher estava focada em buscar a solução para a vida dela, mas nesse mundo há muitas distrações. Eu gosto muito de uma história que eu li num livro sobre a Ilha da Fantasia. E nesse livro conta uma história, né, de umas pessoas que eles tinham que atravessar para o outro lado do rio. Só que era um rio muito grande e tinha uma ilha que era chamada Ilha da Fantasia. E nessa ilha, pessoal, toda vez que as pessoas passavam, eles eram atraídos para essa ilha, porque nessa ilha tinha música, tinha luzes. E aí um dia 3 jovens estavam atravessando, e um jovem falou assim, olha, quando for atravessar essa ilha, eu quero que coloque uma venda nos meus olhos. Aí o outro amigo falou assim, eu quero que coloque um tampão nos meus ouvidos para não ouvir o que tem nessa ilha. E o outro falou assim, eu quero que me amarra. Então quando eles estavam passando, né, perto dessa ilha, começou as luzes, começou o som, e de repente aquele que estava com os olhos tapados falou assim, glória a Deus, porque eu estou ouvindo, mas eu não estou vendo, por isso eu não vou até aquela ilha. E o outro falou assim, glória a Deus, porque eu estou vendo, mas eu não estou ouvindo o que está sendo feito naquela ilha. E o outro falou assim, glória a Deus, porque eu estou vendo, estou ouvindo, mas eu não posso ir até aquela ilha, a Ilha da Fantasia. Queridos, quando você sai desse lugar e você vai até a sua casa, nós passamos por uma ilha, chamada Ilha da Fantasia. Você passa de frente de muitos bares, boates. E quantos de nós somos atraídos por aquilo que nós vemos? Quantos de nós somos atraídos por aquilo que nós ouvimos? Quantos de nós somos atraídos, né, pela nossa carne, desejo da carne? Mas se nós não tivermos os olhos fitos no Senhor, a ilha da fantasia pode atrair a sua vida e a minha vida. Eu falo que a ilha da fantasia, esse ano eu completei 27 anos, 28 anos de cristão, que eu entreguei a minha vida para Jesus. E você fala, pastor, esses 28 anos, queridos, eu não sei o que é ficar fora da presença do Senhor, não sei. Se você me perguntar assim, ó, quanto tempo você ficou longe, eu não sei, porque só de pensar em ficar longe já me dá saudade. Tenho saudade da presença do Senhor. Mas, queridos, você fala assim, enfrentou muitas lutas, né? Eu acho que fez 23 anos que eu fui ordenado pastor. Mas essa ilha da fantasia, pessoal, essa ilha da fantasia, diante dos olhos. Se eu sou cristão aqui em Araguari, eu sou cristão em Uberlândia, eu sou cristão em São Paulo, eu sou cristão em qualquer lugar. Independe, sabe? Eu sou cristão, porque a ilha da fantasia está aí, pessoal. Antigamente a gente falava para os jovens, cuidado com as bancas de revista. Os jovens iam comprar jornal, né? E geralmente a foto, né, daquelas meninas ficava em cima, né? Ficava na parte de cima, né, Juliana? A gente ia falar assim, tem jornal? Não
Não sabe o que é isso? Sabe, Fernando. Sabe sim, Fernando, sabe? Ele falava assim, ó, tem jornal, né? Aí ficava assim, ó, olha lá, sabe, né, irmão? Fica lá. Mas hoje o perigo é o que, pessoal? Né? Um clique. Sabe o que é mais sutil, pessoal? É que antes era site pornográfico, hoje é site adulto. E uma criança pega, olha e fala assim, quando eu crescer eu vou olhar, porque é adulto, meu pai é adulto, meu pai vê. Então é muito sutil. E quantos vírus têm entrado, né? Quantas coisas têm entrado através dos olhos. Eu olho, né? Eu fico olhando nessa caminhada, você fala assim, ó, 28 anos de cristão. E hoje eu olho para o meu filho, né, o Dom. Eu falo assim, meu filho, valeu a pena esperar. E se eu pudesse, eu esperaria novamente. Porque o Senhor me deu a estrelinha mais bonitinha do céu. Eu falo para ele assim, como foi bom esperar. O Senhor me abençoou. E se eu não tivesse esperado? Tem pessoas que queimam etapas da vida. Porque a nossa vida é um ciclo, pessoal. Nossa vida é feita de círculos e circuitos. Ciclos, são as etapas da nossa vida. Os círculos são as pessoas, são os relacionamentos. E círculos, então fala também de nós termos o quê? Aquilo que nós enfrentamos no dia a dia. E aqui fala, né? Não te detenhas no meio do caminho. Quando fala sobre deter, eu lembro muito sobre Neemias, quando ele estava edificando ali Jerusalém, Sanbalat, Tobias e Gesem chegava para ele e tentava distrair. Cuidado com as distrações. Tem coisas, olha aqui para mim, tem coisas que não é pecado, mas é embaraço. A Bíblia fala, olha, cuidado com o pecado que tenazmente, né, te assedia. Cuidado, tem coisas, pessoal, que não é pecado, mas é embaraço. E o embaraço te leva o quê? Ao pecado. Então tem coisas que nos tira da presença do Senhor. Os embaraços da vida. E nos leva a cair. Nós já vamos caminhar para o final. Coloca o próximo para mim. O profeta viu ela do quê? De longe. De longe, o profeta viu ela. E a minha pergunta é, Deus está te observando, queridos. Deus está me observando. Tem horas que a gente pensa assim, o Senhor se esqueceu de mim. Para Deus, eu estou aqui. Eu gosto muito de uma canção que fala escudo. Quanto conhece aquela canção que chama Escudo? Eu gosto muito, pessoal. Sabe? E tem hora que eu coloco no carro, eu canto, né? Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz, não há problemas. Que isso, Ronaldinho? É isso mesmo, Ronaldinho. Sabe? Então quando você olha, mas o Senhor é poderoso para fazer, amém, queridos? Coloca o último para mim, fazendo um favor. O profeta viu ela de longe. Deus vai fazer por você o que Ele fez ainda na vida de ninguém, amém? Deus vai fazer na sua vida. E a Bíblia fala que Deus ressuscitou a vida daquele menino. Sabe? Deus ressuscitou a vida daquele menino. Deus é poderoso para ressuscitar os seus sonhos e os meus sonhos. Quero te convidar a se colocar de pé. O Senhor é poderoso para fazer na sua vida e na minha vida. Feche seus olhos, querido. O que o Senhor precisa fazer na sua vida no dia que se chama hoje? O que Deus precisa fazer na sua vida, para a sua casa, para a sua família, no dia que se chama hoje? Talvez você chegou aqui nesse lugar angustiado, angustiada. Você pode pôr a sua mão sobre o seu coração agora? Coloque a sua mão sobre o seu coração. Comece a orar. Fala, Senhor, nessa noite
eu quero te pedir que o Senhor faça algo extraordinário na vida da minha família. Sabe, queridos, eu sinto no meu coração, talvez você chegou aqui angustiado, buscando uma resposta do Senhor, buscando uma palavra de Deus para a sua vida. Eu creio que Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele ainda não fez na vida de ninguém, aquilo que os olhos não viram, nem penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você nesses dias. Sabe, você pode começar a orar, você pode pedir para o Senhor: Deus, que essa noite, quando eu voltar para casa, debaixo dessa palavra profética, que haja uma resposta sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Que o Senhor venha, meu Deus, intervir sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida dos meus pais, na vida dos meus irmãos. Sabe, queridos, comece a orar agora, peça para o Senhor uma palavra, comece a orar, fala: Senhor, que o Senhor venha nessa noite, trazendo cura, trazendo restauração, que o Senhor não apenas passe na minha vida, mas que o Senhor permaneça todos os dias. Sabemos que impossível é apenas uma palavra para o Senhor, sabemos que impossível é apenas uma palavra, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou clamamos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Você pode dizer bem forte: não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Você pode dizer, queridos: Abraça-me. Abraça-me. Com teus braços de amor. Queridos, quero tomar liberdade agora. Talvez você está com a sua esposa, pode ser marido com a esposa, mas irmão com irmãos, irmãs com irmãs. Vamos nos ajuntar de 2 em 2, de 3 em 3, não deixa ninguém sozinho. Se você vê alguém sozinho, chama para perto de você, sabe, chama para perto de você. Vamos estar orando uns pelos outros. Ore pela vida do seu irmão, isso. Olha aí os irmãos, isso, pode se juntar de 2, de 3, 5, isso, procure alguém para estar orando, isso, procure alguém, comece a orar pela vida do seu irmão, isso, chame uma pessoa para perto de você, comece a orar, queridos, comece a orar, que haja um renovo do Senhor, isso, levante a tua voz, que haja um renovo do Senhor, isso, ore, enquanto o pessoal do louvor está cantando essa canção, ore pela vida do seu irmão, se sinta abraçado nessa noite,
Sabe, se sinta abraçado nessa noite. Aleluia. Abraça-me. Aleluia. Abraça-me. Abraça-me. Com teus braços de amor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Isso, sinta o abraço do Senhor. Sinta o abraço do Senhor. Do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me. 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 Com teus braços de amor. Senhor, nós te louvamos, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque sempre quando nós clamamos, o Senhor sempre vem. Queridos, dê um abraço nessa pessoa aí do seu lado. Fala assim: ah, que bom. Muito bom caminhar com você. Muito bom, que o Senhor te abençoe. Queridos, que o Senhor abençoe vocês. Que o Senhor abençoe. Espero vocês amanhã, pessoal. Senhor abençoe.